crianças, bom dia! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? E aí, vocês cantaram a nossa música? Acredito que sim. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Então nós vamos orar para iniciar a nossa aula. Vamos nos aquietar, vamos fechar os olhos em reverência ao nosso Deus. Nós vamos orar neste momento. Oremos. Seu nosso Deus e Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Seu nosso Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor sonde o nosso coração e veja se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelos caminhos eternos. Senhor Deus, que nesta manhã o Senhor se faça presente no nosso meio, na minha vida, na vida das crianças, das suas famílias, que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, nesta manhã. Pedimos a Tua direção para esta aula. É que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, Deus ele fez várias promessas ao seu povo, ao povo de Israel, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer a história de um homem que se lembrou de uma promessa maravilhosa que Deus tinha feito a Israel. Vamos conhecê-lo? Nós vamos voltar um pouquinho na história. Caleb ele confia na promessa de Deus. E é sobre ele que nós vamos falar. E tudo começou quando Moisés liderava o povo de Israel para a terra que Deus havia prometido, a terra de Canaã. E aí vocês sabem. Mas Deus havia dito para ele escolher 12 homens, um de cada tribo de Israel, para espiar Canaã. Canaã, a terra que Deus havia prometido ao seu povo. E Deus daria esta terra a eles. E Caleb era um desses homens que iriam espiar Canaã. E lá, quando eles fossem lá, eles deveriam observar tudo. E Moisés enviou aqueles 12 espias para observar a cidade de Canaã, as cidades que eles iriam habitar. E eles deveriam observar, eles deveriam trazer informações preciosas para Moisés. E ao fim de 40 dias, eles estavam lá observando tudo, eles voltaram. Diz em Números 13, verso 25, diz assim a palavra do Senhor. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Eles retornaram e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Naquele tempo lá, era a época das primícias das uvas. E eles voltaram trazendo o fruto daquela terra. Então, a uva, o cacho era tão grande que eles tiveram que colocar, digamos assim, numa vara, e eles colocaram as uvas, o cacho de uvas nessas varas. E 2 homens trouxeram esse fruto. Então, eles relembraram, no verso 27, continuando, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E aquele cacho de uva que ele trouxe, este é o fruto dela. Então, eles ficaram admirados com o tamanho daquele cacho. E a terra era boa, mana, leite e mel. A terra era boa para o plantio. E no verso 28,
O povo, porém, que habita nela, eles disseram assim, mas tem um porém. O povo que habita na terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Então eles começaram a contar o que eles tinham visto. A terra era boa, dava muitos frutos, só tinha um probleminha, né? Que o povo que habitava nela era um povo poderoso. Verso 29 continua. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então eles passaram todas as informações para Moisés. E eles falaram tudo, mas alguém se levantou e disse. Quem era esta pessoa? Caleb. Vamos lá no verso 30? Diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha só o que os outros espias falaram da terra. Então, o povo deve ter ficado apavorado. Como é que nós vamos entrar nessa terra? Como é que nós vamos conseguir? Porque lá tem um povo gigante, um povo poderoso. A cidade é fortificada, é grande. Como é que nós vamos poder entrar? Porém, Caleb se levantou e fez calar o povo. Ele confiou, ele disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, porque certamente nós iremos vencer essa batalha. Então, no verso 31, ele continua: Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E eles continuaram a dizer que não podiam entrar, não podiam invadir a cidade. Nós não podemos subir, porque eles são um povo forte. Como é que nós vamos conquistar? E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo. Então eles começaram a jogar o povo. O povo ficou aflito, o povo ficou apavorado. E eles continuaram a dizer: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eita, e agora? O que vai acontecer? E eles continuaram no verso 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eles são tão grandes que nós parecemos gafanhotos diante dos seus olhos. Eles ficaram com medo. Então, o que foi que aconteceu? Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. O povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar. Por que nos tiraram lá do Egito? Era melhor a gente ter voltado, era melhor ter ficado lá. E por que nos traz o Senhor esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Que povo que reclamava. Deus, ele se entristeceu com este povo que só reclamava, que só murmurava. Deus já havia dito que a terra seria deles, mas eles não confiaram, eles não acreditaram naquela promessa que Deus havia feito.
Eles acharam melhor dizer que lá havia gigantes, que eles eram grandes, que eles eram fortes, que eles não poderiam entrar naquela terra. Então eles acharam melhor falar isso do que enfrentar, do que confiar naquilo que Deus já havia prometido a eles. Então eles gritaram, eles ficaram desanimados, murmuraram contra Deus. Mas Caleb disse: não, nós vamos lá e nós vamos lutar. No verso 6, diz também que Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa, é terra fértil, é terra boa para plantar. E se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. E se o Senhor se agradar, o Senhor já havia prometido a terra para o povo dele, o povo de Israel. E no verso 9, do 14:9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Josué encorajou aquele povo. Josué ficou assim indignado com aquele povo, porque Deus já havia prometido: vocês vão lá, espiem, vejam como é que é, porque eu vos darei essa terra. E eles foram, eles viram, eles trouxeram o fruto daquela terra e mostraram ao povo. Uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, uma terra ótima para o plantio. Mas o povo de Israel, um povo que só murmurava, que só reclamava contra o Senhor. E o Senhor se entristeceu com aquele povo. Caleb, ele viu o cumprimento da promessa de Deus. E por causa da falta de confiança dos outros espias e do povo de Israel, Deus disse que somente Caleb e Josué entrariam na terra prometida, na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E foi aí que Caleb lembrou de Josué a promessa que Deus havia feito. Ele pediu a terra de Hebrom, onde morava aquela família de gigantes. Então, apesar da idade de Caleb, ele ainda tinha disposição para lutar. Ele sabia que Deus estava com ele e lhe daria a vitória contra os gigantes. Então Josué abençoou Caleb, dando a ele Hebrom como herança. E com a ajuda dos soldados da tribo de Judá, eles venceram, eles derrotaram os gigantes que moravam ali. Caleb, ele viu cumprir a promessa que Deus havia feito, de dar ao povo de Israel a terra prometida, uma linda terra fértil, uma terra que mana leite e mel. Deus, ele cumpre as suas promessas. Tudo que ele promete, ele faz, ele cumpre. E você pode confiar que ele vai cumprir o que ele prometeu. Que vocês possam confiar inteiramente em Deus, como Caleb e Josué fizeram. Temos como aplicação a história de Caleb. Ela nos ensina que as promessas de Deus, elas podem demorar, mas elas vão se cumprir. Por quê? Porque Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus não mente, que tudo acontece no tempo determinado por Ele. E vamos nos lembrar agora de algumas promessas escritas na Bíblia?
Há promessas que nós ainda estamos esperando? Então, eu desafio vocês a procurarem as promessas de Deus na Bíblia. E se você precisar de ajuda, peça papai, peça mamãe, peça alguém que está aí com você para lhe ajudar. E o desafio da semana é procure as promessas de Deus na Bíblia e preencha o caça-promessas. Tá vendo? Aqui o caça-promessa vocês vão colocar a promessa, o que vocês encontraram na Bíblia, vocês vão discriminar aqui e vocês vão colocar também a referência ao lado, aonde é que ela está, qual o livro que se encontra aquela promessa que você encontrou, tá bom? E o versículo novo, tá lá em Josué 24, 24. Abram lá a Bíblia de vocês, Josué 24, 24. Diz assim: disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Vamos lá mais uma vez? Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Obedeceremos a sua palavra. E que o Senhor nosso Deus abençoe a cada um de vocês, que esta palavra possa tocar no coração de vocês, ok? E eu me despeço aqui, que o Senhor abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma excelente semana, ok? Bye, bye e até a nossa próxima aula. Tchau!